Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje vamos falar sobre justiça eleitoral. Nosso convidado é o promotor de justiça e professor de direito eleitoral, Wesley Machado. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Saber Direito Debate. Eu que agradeço a você e aos seus telespectadores. Professor, é praxe aqui no nosso programa a gente falar sobre a trajetória de cada profissional que passa pelo estúdio. Então, eu gostaria de saber como é que foi que surgiu o seu interesse pelo direito. Era coisa de família, não era? O senhor descobriu sozinho? Conta pra gente. Não sou de uma família tradicional do direito, sou de uma família, meu pai é eletricista, eu também tinha a mesma profissão, era vendedor, e assim que terminei o ensino médio, já há mais de 20 anos de idade, comecei a avaliar os cursos que eu tinha afinidade. Então, vi o curso de Engenharia da Computação, Ciência da Computação e Direito. Decidi por causa da afinidade das matérias. Então, eu fui ao direito, não por uma orientação familiar, mas por uma escolha pessoal. Vi que teria mais afinidade, mais compatibilidade com aquilo que é tratado pelo direito. Depois que o senhor escolheu, na faculdade, como é que foi essa adaptação? Era aquilo mesmo? Lá o senhor teve certeza de que tinha feito a opção correta? Até o terceiro semestre eu tive muitas dúvidas, achei o início muito difícil, não gostei muito das matérias iniciais, mas assim que tive contato com aquelas disciplinas técnicas do direito, eu me encantei e então o direito mudou a minha vida. Ao longo da faculdade, ao mesmo tempo, eu exercia o trabalho de vendedor e eletricista e comecei a estagiar. Até que finalmente, assim que concluí o ensino superior, me formei, entrei no Tribunal Superior Eleitoral como analista do TSE. E finalmente tive a grata surpresa de me encontrar profissionalmente no direito. Quando o senhor fala em disciplinas técnicas, o que é que deu esse estalo, então, no senhor, que, não, é isso aqui que eu vou fazer mesmo? Assim que eu tive contato, especialmente com o direito civil, o direito processual civil e o direito constitucional, eu me encantei com o direito e decidi, com bastante afinco, me dedicar àquelas disciplinas. Tanto que, quando eu estava no 7º semestre da faculdade, eu já estava aprovado no concurso de nível superior do TSE. Então, tamanha dedicação que eu tive, aliás, era a última oportunidade que eu tinha para arrumar minha vida. Então, me dediquei muito ao longo da faculdade e ainda na faculdade obtive minha aprovação no cargo de nível superior. O senhor já tinha essa expectativa, assim, de talvez nem trabalhar como advogado, de já sair da faculdade e fazer um concurso? Já tinha pensado nisso já? Desde o início da faculdade, um dos meus objetivos era ingressar no serviço público. Então, me preparei desde o terceiro semestre, eu já estudava para concurso público, por isso que eu tinha um pouco de medo de terminar a faculdade e não conseguir ser aprovado no concurso. Eu não tinha muita afinidade com a advocacia, eu conhecia, via colegas advogando e não queria exercer atividade advocatícia. Por isso, eu decidi me empenhar em concursos públicos e quando ingressei no serviço público, eu vi o tamanho e a importância do papel que a gente pode desenvolver no serviço público, servindo a sociedade, especificamente no cargo que eu ocupava de analista, trabalhava diretamente com o regime democrático, eu era do TSE, então eu vivia as eleições, eu participei de muitas eleições e todo aquele ambiente do TSE na realização das eleições, o compromisso com os servidores, faz com que a gente se apaixone pelo serviço público e decida se dedicar ainda mais. Fala um pouquinho sobre a sua rotina no TSE, como é que era? No TSE eu estava na Secretaria Judiciária do Tribunal, na área de processamento dos feitos, e a gente recebia todos os recursos que chegavam dos tribunais regionais eleitorais e preparava esses processos para serem julgados pelo tribunal. Depois de 8 anos no TSE, eu fui para o Tribunal de Justiça como assessor de desembargador e tive uma outra experiência, que é aquela experiência de você preparar as minutas de decisões, preparar as minutas de voto, e é quando você tem uma visão já diferente do direito, que é que você pega as normas, pega a legislação e transforma aquilo na solução dos casos concretos. Eu também tive uma importante atuação nessa minuta e preparação de decisões que é extremamente importante. Então, de um lado, eu trabalhei no processamento dos feitos e depois eu atuei diretamente na confecção de decisões, que também é um papel muito bom, um papel que faz e desperta a gente na solução daqueles casos que se apresentam. A gente via casos extremamente graves, difíceis, e a gente se dedica para dar a melhor solução para aquele conflito que é apresentado. E agora o senhor está voltando para o Amazonas, onde o senhor passou boa parte da sua vida, e qual é a expectativa agora, uma outra condição, como promotor de justiça? Qual é a sua expectativa?
O Ministério Público é uma importante instituição, tem papel relevantíssimo, especialmente na defesa da ordem jurídica, na defesa da ordem social, na promoção dos direitos individuais. E eu espero, como membro do Ministério Público agora, de um lado, ajudar para que aquelas pessoas que precisam do acesso ao judiciário tenham seus direitos realizados e concretizados. De outro lado, também, conjuntamente com o resto de toda a população, preparar para que tenhamos uma sociedade melhor, uma sociedade mais ética, combatendo os eventuais desvios que a gente tem acompanhado ao longo do nosso dia a dia, combatendo isso na importante função do Ministério Público, a função acusatória. O senhor acha que é mais difícil ser promotor numa cidade pequena ou numa metrópole? Uma cidade pequena é mais difícil, já que a figura do promotor na cidade pequena é mais visada. Ele é um importante ator dentro daquela cidade pequena. Então, além da sua atuação, na sua vida pessoal, ele precisa ser um exemplo para aquela sociedade. Nas grandes metrópoles, tem o papel da atuação dentro do tribunal, o papel da atuação enquanto acusador, mas na vida pessoal passa despercebido. Muitas pessoas não sabem que aquele é o promotor de justiça, mas um cidadão comum. Já na cidade pequena, ele é uma pessoa mais visada, mais conhecida. Então, a vida pessoal dele também tem que ser dedicada a dar o exemplo à sociedade. E na sua condição como promotor, o senhor diria que fica mais perto de realizar esse desejo de aproximação da justiça com o cidadão, que me parece ser um dos grandes objetivos, né, daqueles que entram no Ministério Público? Finalmente eu chego no objetivo final, que um dos propósitos, dos sonhos que eu tinha ao longo da minha vida, que ao longo da faculdade eu queria entrar numa carreira jurídica, me preparei e finalmente agora ingresso nesta carreira e eu acho que posso contribuir muito com a sociedade. De um lado, antes, quando somos analistas, os assessores, a gente prepara a decisão para alguém de acordo com o pensamento do nosso julgador. Agora, já ocupando o cargo de carreira típica, de acordo com a nossa consciência, de acordo com a independência que é garantida ao cargo, nós podemos também buscar a promoção da justiça. Então, temos um papel mais ativo e mais atuante de tentar combater eventuais desvios, tentar diminuir as desigualdades sociais, dar àqueles que não conseguem exercer os seus direitos os meios para que eles sejam resolvidos e sanados. Rapidamente, para a gente encerrar o bloco, professor, para quem foi eletricista, vendedor e agora é promotor, o que o senhor diria para as pessoas que estão também sonhando com posições melhores na vida? Não desista do seu sonho. Primeiro a gente precisa ter sonhos e buscar correr atrás dos seus sonhos. Quando no momento de desânimo, de tristeza, de achar que você não é capaz, você precisa reviver, reanimar os seus sonhos, ser forte e corajoso, porque é possível que todos nós consigamos realizar os objetivos que nós mesmos nos propomos. Tá certo. Vamos ao nosso primeiro intervalo, professor? Vamos lá. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente volta com o Saber Direito Debate. Não saia daí. O Saber Direito Debate está de volta hoje com o promotor de justiça e professor de direito eleitoral, Wesley Machado. Professor, no que o senhor pensou e em quem, né, na verdade, quando montou este curso que foi exibido aqui na TV Justiça ao longo dessa semana? O direito eleitoral é uma matéria que não é de conhecimento de todos. Na maioria das faculdades não é uma das disciplinas obrigatórias. Então, dentre as matérias que integram o direito eleitoral, uma delas que é muito importante é o tema justiça eleitoral. Qual é o papel da justiça eleitoral? Quais são as competências atribuídas à forma de composição dessa justiça? Então, para que as pessoas consigam compreender esta justiça e o papel dela dentro do nosso regime democrático, eu separei este tema para, ao longo das nossas aulas, todo o povo, qualquer um que assistir, consiga compreender o seu funcionamento. Então, vamos tratar de alguns desses temas que, às vezes, confundem as pessoas, né? O TSE, por exemplo, ele pode criar lei? Ele não é um tribunal apenas? Então, essa é uma pergunta extremamente importante, já que o artigo 1º, parágrafo único do Código Eleitoral, dá ao TSE uma competência regulamentar. Mas qual é a extensão dessa competência regulamentar? Será que pode criar uma norma jurídica, a Justiça Eleitoral? Não pode. Justiça Eleitoral não tem o papel normativo, mas um papel meramente regulamentar. As leis são genéricas e abstratas. Precisamos, por muitas vezes, de uma norma para adaptar a sua aplicação aos casos concretos. O papel do TSE é meramente permitir essa aplicabilidade direta e imediata das leis eleitorais.
Para tanto, há a expedição das resoluções do TSE. O TSE expede instruções, mas há limites ao exercício dessa competência. O TSE não pode nem criar obrigações, nem restringir direitos, já que o papel de criar novas normas jurídico-eleitorais é do Congresso Nacional por meio de lei. A Justiça Eleitoral tem uma magistratura própria? Justiça Eleitoral, para garantir que tivesse isenção, não fosse influenciada pelo poder político, tem uma estrutura peculiar em relação aos demais ramos do Poder Judiciário. Os demais ramos todos têm carreiras próprias da magistratura. Entretanto, a Justiça Eleitoral não tem uma magistratura própria. A título exemplificativo, o TSE, por exemplo, tem ministros do Supremo, ministros do STJ e advogados, os quais permanecem meramente um tempo na Justiça Eleitoral. Terminado este período, eles deixam a Justiça Eleitoral. Até esse caráter temporário na investidura das funções eleitorais tem a finalidade de evitar que o poder econômico, que o caráter partidário, que o poder político influencie nessas decisões da Justiça Democrática. Então, quem integra exatamente a Justiça Eleitoral? Como é que é a composição de cada órgão? Então, se a gente estiver pensando no TSE, o TSE tem 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do STJ, 2 advogados. Se estivermos pensando nos tribunais regionais eleitorais, nós temos 2 desembargadores do Tribunal de Justiça dos Estados, temos 2 juízes de direito, temos um juiz federal, 2 advogados. E, finalmente, o juiz eleitoral é um juiz de direito, um juiz do primeiro grau da jurisdição da Justiça Comum Estadual. Então, veja, não tem um concurso para a Justiça Eleitoral. Membros de outros ramos do Poder Judiciário fazem parte dessa composição. E mais, os tribunais eleitorais têm uma composição híbrida. O TSE tem ministros do Supremo, STJ e advogados. Para quê? Para fazer com que nós tenhamos uma decisão mais democrática. Os ministros do Supremo têm uma visão constitucional, os ministros do STJ uma visão infraconstitucional e os advogados também com uma outra visão compõem essa decisão colegiada da Justiça Eleitoral. O senhor falou aí da indicação de advogados para a composição de TRE, de TSE, mas há algum impedimento para que eles possam ser indicados? Tem a lei eleitoral, o Código Eleitoral prevê alguns impedimentos. Os advogados que integram a Justiça Eleitoral não podem ser ocupantes de cargos em comissão, aqueles cargos demissíveis ad nutum. Não podem ser ocupantes de cargos eletivos e também não podem ser sócios, diretores ou administradores de empresas que mantenham contratos com favor, isenção, subvenção ou favor com o poder público. Todas essas características, esses impedimentos, essas restrições criadas para evitar que um viés ideológico partidário ou que qualquer coisa possa influenciar nas decisões que esses advogados comporão quando integrarem este órgão colegiado. Professor, tem gente que acha que zona eleitoral e sessão eleitoral são a mesma coisa. São coisas distintas. Quando falarmos de zona eleitoral, estamos falando de um espaço geográfico, de uma delimitação territorial em que o juiz eleitoral e a junta exercem as suas funções. Diferentemente, sessão eleitoral é uma unidade de eleitores, é uma divisão feita pela Justiça Eleitoral para organizar os eleitores para fins do exercício do direito ao voto. Então, não é um lugar. Sessão eleitoral é um vínculo, uma unidade de eleitores para votar no dia das eleições. A zona é um lugar, é um espaço geográfico onde atua o juiz e a junta eleitoral. Sobre o sistema eletrônico de votação, ele acabou com as juntas eleitorais? Apesar do esvaziamento da importância das juntas eleitorais, a partir da adoção do sistema eletrônico de votação, já que as juntas, dentre os principais papéis, dentre das suas principais competências, tinham o papel de apurar as eleições, fazer aquela contagem manual e conduzir aquela contagem manual dos votos. A partir do sistema eletrônico, tudo se faz eletronicamente, mas apesar desse esvaziamento, as juntas eleitorais ainda existem e têm um importante papel, atuar na diplomação dos eleitos. Quem diploma os eleitos nos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador são as juntas eleitorais. Quem é afiliado a um partido político pode participar das juntas eleitorais? O Código Eleitoral, no seu artigo 36, parágrafo 3º, criou bloqueios, criou impedimentos para que cidadãos componham as juntas eleitorais. Dentre os impedimentos, nós temos aquele que integra o diretório do partido, tem um cargo no diretório do partido, não pode compor a junta eleitoral. Diferentemente, o filiado que não tem um cargo no diretório,
não seja o presidente, o secretário, o tesoureiro. Então, não tem um cargo no diretório, o mero filiado a partido político está apto a compor as juntas eleitorais. Membro de diretório impedido, já que a junta eleitoral vai resolver as impugnações das eleições. Se tiver uma impugnação na votação, quem resolve é a junta. Não poderíamos permitir que o membro do diretório participasse desse órgão, mas o filiado não está impedido. Para encerrar, professor, como são instituídas novas competências para a Justiça Eleitoral? O artigo 121, caput da Constituição Federal, dispõe que a atribuição, a criação de novas competências à Justiça Eleitoral dá-se por meio de lei complementar. Então, o Congresso Nacional, exercendo a competência privativa da União, cria uma lei complementar e atribui novas competências, e não só competências, também pode tratar da organização da Justiça Eleitoral. Perfeito. Professor, vamos a mais uma pausa? Vamos lá. É isso, vamos ao nosso segundo e último intervalo. O Saber Direito Debate volta dentro de instantes. Continue com a gente. Voltamos com o Saber Direito Debate. Nosso convidado é o promotor de Justiça e professor de Direito Eleitoral, Wesley Machado. Professor, agora é o bloco em que a gente fala dos livros que são recomendados pelos nossos convidados. O senhor trouxe aqui de José Jairo Gomes, Direito Eleitoral. O que o senhor pode falar sobre essa obra? É um importante livro. Esse livro trata dos mais diversos temas do direito eleitoral, especialmente esse livro já tem as alterações promovidas pela reforma de 2015. Em 2015 houve a edição da Lei 13.165, isso já é uma nova edição do José Jairo Gomes, tratando dos mais diversos temas do direito eleitoral. Dentre eles, trata da justiça eleitoral. E é importante que ele traz muitas jurisprudências sobre o entendimento, especialmente do TSE, sobre a justiça eleitoral, o exercício das competências, quando que temos atuação ou não da justiça eleitoral. E depois ele vem enfrentando outros temas relacionados ao direito eleitoral. Como o direito eleitoral em si não é uma matéria muito conhecida, este livro é um livro didático, é um livro de facilidade, de linguagem facilitada, que qualquer um que iniciar os seus estudos no direito eleitoral vai conseguir compreender este ramo do direito. Você diria que ele é mais voltado a estudantes, advogados ou não? Ou é todo mundo? É mais voltado a estudantes, já que a linguagem dele é mais facilitada e faz com que quem ainda não tem a compreensão do direito eleitoral possa iniciar os seus estudos a partir deste livro. O senhor trouxe também aqui de Eumana Viana Lucena Esmeraldo, Processo Eleitoral, Sistematização das Ações Eleitorais. E esse livro aqui? Este já é um livro que vai mostrar a justiça eleitoral em ação. Um livro mais voltado para advogados, membros do Ministério Público e para juízes. Porque aqui este livro vai nos demonstrar como que a justiça eleitoral atua no julgamento das diversas ações eleitorais. Quando há a prática de ilícitos eleitorais, nós temos algumas ações previstas na legislação eleitoral que são ajuizadas na Justiça Eleitoral. Mas quais são os critérios, quais são os requisitos, quais são os legitimados, o procedimento adotado pela Justiça Eleitoral? Então, este livro é muito importante porque vai mostrar o procedimento adotado pela Justiça Eleitoral no julgamento das ações eleitorais. E esse tema é muito atual, especialmente por causa do trâmite na Justiça Eleitoral do processo de cassação da chapa Dilma Temer, que é uma das ações eleitorais que foi ajuizada no TSE, que segue um rito próprio. E este livro mostra, dentre outras ações, também a ação de investigação judicial eleitoral, que é a que será julgada pelo TSE quando pratica-se os ilícitos eleitorais. Um dos momentos em que eu costumo chamar a atenção aqui é para as terminologias, né? E aqui tem uma que eu não podia deixar passar batido aqui, capacidade postulatória. Como o direito tem tantas minúcias, né, tantos termos, né, que vocês são obrigados a lidar, e às vezes nem são tão complexos assim, né? É verdade. O domínio da linguagem técnica, como esse é um livro voltado para advogados, membros do Ministério Público e juízes, já tem uma linguagem própria, tem aquela linguagem técnica. Capacidade postulatória é a necessidade que aqueles que não são advogados precisam contratar um advogado para representá-lo perante o Poder Judiciário. As pessoas que não são inscritas no AB não podem postular diretamente no Judiciário, precisam preencher a sua capacidade postulatória com um advogado. Tá certo.
De Francisco Dirceu Barros, Manual de Prática Eleitoral. Já autoexplicativo o título, né, do livro. Exatamente, mais um livro voltado para a prática da justiça eleitoral. Como que se deve preparar uma ação eleitoral, quais são os passos que devem ser observados para a atuação do advogado, do membro do Ministério Público, do juiz, ao longo do exercício das competências da justiça eleitoral. Há muita dúvida sobre o que faz, qual é o procedimento, qual é o rito da justiça eleitoral. Muitos advogados que não têm o conhecimento do funcionamento da justiça eleitoral acham que advogar na justiça eleitoral é igual a advogar na justiça comum, mas a justiça eleitoral é peculiar, tem prazos próprios, requisitos próprios, um rito muito diferenciado. Motivo pelo qual um livro que trata da prática, como é que funciona, o que deve fazer, quais são os modelos a serem utilizados, as expressões a serem utilizadas, é uma importante ferramenta para evitar que a gente tenha uma defesa mal feita, e defesas mal feitas acarretam a perda do mandato. Então, daí a relevância deste livro, que vai mostrar como que se atua na justiça eleitoral. Caí na página aqui que fala do princípio da proibição da pré-candidatura, que é algo recorrente, né, em todo o período pré-eleitoral, né? Sempre alguém se antecipa, né? É verdade, é uma infração eleitoral, porque isso gera desequilíbrio nas eleições. Todas as vezes que alguém, antes do período próprio para propaganda eleitoral, começa a se promover, ele está gerando um desequilíbrio com relação aos demais candidatos que não têm a mesma oportunidade para fazer essa propaganda eleitoral. E a Justiça Eleitoral tem meios próprios para aplicar as penas e as sanções àqueles que praticam essa propaganda eleitoral antecipada. Está proibido que se faça a divulgação de candidaturas antes do dia do registro de candidatura, que é o dia 15 de agosto do ano das eleições. Aqui também se fala em teoria da mera conduta, outra terminologia interessante, né? Própria do direito eleitoral e está ligado diretamente à prática do ilícito eleitoral. Os ilícitos eleitorais, para serem configurados, não precisa de um dano, não precisa de um resultado naturalístico. A mera conduta do candidato, o fato do candidato te pedir o voto, mesmo que você não vote nele, se ele oferecer vantagem por esse voto e você não vote, já tem o ilícito eleitoral, porque os ilícitos eleitorais são ilícitos de mera conduta, independe de resultados para a sua configuração. Agora, para ficar bem claro, professor, litígios que não sejam ligados a eleições não podem ser julgados pela Justiça Eleitoral, certo? Exatamente. A definição da competência da Justiça Eleitoral é a partir da definição do conceito de direito eleitoral. Tudo que se refere a direito eleitoral, Justiça Eleitoral julga. Por isso que a Justiça Eleitoral não julga litígio partidário. Se a gente tiver um litígio entre dois partidos políticos, um filiado e o seu partido político, a Justiça Eleitoral não julga, porque estamos diante da aplicação do direito partidário. Por outro lado, tudo que se referir a direitos políticos, soberania popular, voto, referendo, plebiscito, iniciativa popular de leis, tudo que se referir a esses direitos políticos, haverá atuação da Justiça Eleitoral quando surgir um conflito de interesses. E em que situações o Tribunal Superior Eleitoral deve julgar os crimes eleitorais? A competência do TSE para o julgamento de crimes eleitorais foi acabada com a Constituição de 88. Desde 1988, quando promulgou-se a Constituição, o TSE não tem mais competência penal originária. Se a gente for ao Código Eleitoral, lá vai dizer que o TSE julga os seus próprios ministros e julga ainda os juízes dos TREs. Entretanto, isso está revogado. Quem julga os ministros do TSE nos crimes eleitorais é o Supremo Tribunal Federal. Quem julga os juízes dos TREs nos crimes eleitorais é o Superior Tribunal de Justiça. Portanto, o TSE não tem mais competência penal originária. Professor, eu queria agradecer pela sua presença aqui no programa. Sucesso na carreira agora como promotor de justiça, depois dessa passagem como analista do TSE, e obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a você e a todos os seus telespectadores. Um abraço a todos e que Deus os abençoe. Tá certo. O Saber Direito Debate fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. É só acessar tvjustiça.jus.br. Edições anteriores também estão disponíveis lá. Perguntas e sugestões podem ser enviadas para o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem.